Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, juiz de FAB nível 1. E o assunto desse bloco, que não vai ser só um vídeo, tá? Vão ser alguns, vão ser a respeito das minhas experiências como juiz de FAB em eventos competitivos. Vou começar com o ProQuest, depois nós vamos passar adiante com 2 RTNs, mais pra frente com o Colin, para poder aqui passar um pouquinho de como foi minha experiência no que diz respeito a quais as punições que são aplicadas, como foi cada uma delas, quais foram as principais dúvidas em cada evento, como foi a questão de gerenciamento de conflitos, o clima e por aí vai. Mas antes de qualquer coisa, você já é inscrito no canal? Poxa, se inscreve, é de graça. E se gostou pelo menos da proposta desse vídeo, curte. Se depois não gostou mais, descurte. Mas fica aqui já o convite para que você possa nos seguir para os próximos vídeos. Beleza? Vamos lá então. De início convém pontuar a quantidade de players que aconteceu no ProQuest ocorrido em João Pessoa na loja Covil do Calango. Tá? Então foram um total de 35 a 40 players, não lembro com exatidão. Isso é relevante para sabermos a quantidade de juízes que seria adequada para conseguir prestar um bom serviço. Nisso foi escalado não só eu, mas também um outro juiz, meu amigo Nayan. E aqui fica a primeira dica para você que eventualmente pretende atuar como juiz. Procure atuar no seu primeiro evento competitivo com um juiz que tem uma bagagem maior, que já seja juiz eventualmente de outros card games, que era o caso dele. Ele já era juiz há mais tempo e também é, salvo engano, juiz de Pokémon, de Magic e por aí vai. Então para mim foi ótimo. Eu podia contar com a experiência dele e isso me dava uma tranquilidade e uma segurança maior na prestação do meu serviço. Então aqui já ficou o primeiro ponto. Beleza, mas quais foram as punições que aconteceram nesse evento? Veja, primeiro vamos recordar quais são as punições. Temos o Caution, que seria um warning formal, o Warning, IP2, Game Loss, Match Loss e Decay. Aquele que venha a influenciar realmente na partida seria a partir do IP2, mas veja só que coisa boa. IP2, só quem pode acabar concedendo essa punição vai ser o juiz Head, o Head Judge. Já no meu caso, que era o Floor, o juiz de primeira instância, a mim não competia a dar uma punição maior do que o Warning, salvo em duas situações. Se a pessoa chegasse atrasada, que você vai receber o IP2, e também se a pessoa trouxe ali uma lista diferente do que estava contida na sua pool, né? Ou seja, problema na deck list, ou então quando fosse feito o deck check, encontrasse ali algum tipo de divergência. E veja só que curioso, foi isso que aconteceu nesse evento. Em duas ocasiões, com até pessoas próximas, queridas, que vão lá para nossa loja jogar, a pool apresentada quando foi feita a deck list, quando foi feito o deck check, perdão, ela não era exatamente a mesma. Isso fez com que houvesse a punição do IP2, a divergência não era tão significativa assim, então ficou em IP2 mesmo. Foi um tanto desconfortável, né? Até porque esse é um ponto que é bem sensível, porque os players que estão ali são pessoas que muitas vezes você convive toda semana, então é um tanto desagradável você trazer algum tipo de situação em que você percebe que foi de fato um deslize da pessoa e não uma tentativa de burlar nada, pelo menos é esse o pensamento que a gente tem, mas faz parte ali do trabalho, né? Então tem essa situação que é um tanto desagradável, aconteceram por duas ocasiões, mas ok, seguiu, depois as coisas se acomodaram. Tiveram cautions? Tiveram uns 2 por slow play e creio que teve um também por ter esquecido um trigger, que não era muito relevante, eu digo para o oponente, né? O player se esqueceu, era um trigger que era benéfico para o próprio player, então passou, foi só um caution e ficou nisso. O warning tivemos alguns, e o mais habitual que a gente identificou naquele torneio foi por conta de você comprar mais cartas do que deveria e colocar essas cartas junto com as outras e aí mistura um pouquinho, pode até não misturar, mas você não tem como saber com precisão qual era a carta que se juntou à mão. E aí você tem o procedimento de qual? Você mostra as cartas para o oponente,
O oponente vai optar por uma das cartas, né, que foi comprada a mais, para colocar no topo ou no fundo do deck. Então esse é o procedimento e a pessoa recebe um warning, a pessoa obviamente que comprou uma carta a mais. Então a gente teve essa situação também, e os IP2 que eu já mencionei, foram 2 e pela mesma situação, tendo ali problemas quando dá ocorrência do deck check. Tá, então a gente teve essa situação de punição. O clima, como é que tava? Tava muito bom. E eu percebi que, diferente de outros eventos que vieram depois, que talvez o clima bem ameno tenha sido porque não tinham pessoas desconhecidas ali. Então não teve muita rivalidade, a não ser aquela habitual que você tem em qualquer torneio competitivo. Eram pessoas que, se não eram da cidade, eram de cidades próximas e que já tinham tido contato com os players locais. Então, de certa forma, eram amigos ou conhecidos, ou não tinha muita questão de rivalidade entre si. E isso ajudou bastante ao clima, a condução do evento foi leve, foi bem pacífica. Claro que todo mundo quer ganhar, mas isso não tomou uma dimensão de ter um ambiente hostil, tá bom? Então isso também vale pontuar. Beleza, e quanto a dúvidas? Teve uma, e aqui também fica uma outra sugestão para você que vai atuar como juiz, que se referia à última coleção. Na época era Rosetta. A gente estava na época em que tinha tido poucos meses, acho que nem um mês na verdade, do lançamento de Rosetta, então era normal que isso viesse a acontecer. Logo, é importantíssimo que o juiz que vai atuar nesses torneios, ele leia a Release Notes, né, que seriam as notas da última da coleção que você pretende, né, verificar. Nesse caso você vai analisar a última, que neste caso aqui do ProQuest foi o de Rosetta. E aí eu estava já familiarizado com isso, e a dúvida consistiu na seguinte situação, inclusive entre o meu amigo Marcelinho e o vencedor do ProQuest de Recife, nosso amigo Emerson. Parabéns aí, Emerson. Qual foi a dúvida? Marcelo estava jogando de Prism e tinha ali um ataque que dispunha da Keyword Fantasma, ou seja, se você vier bloquear com ataque de 6 ou mais, o fantasma ele desaparece ali, né, fazendo inclusive com que o Action Point também vá embora, porque você não chega na etapa de Resolution que vai checar o Go Again. Tá. E aí a dúvida era, bom, ele está atacando com isso aqui, eu tenho uma Feeling of the Crown, coloca aí, editor, que carta é essa, por favor? Tinha uma Feeling na mão e ele tinha 3 cartas no grave que poderiam ser utilizadas para o Decompose e ele queria poupar, né? A carta ela tem 4 de poder, mas se fizer o Decompose ela vai para 8. Se ela vai para 8, ela tem 6 ou mais, poderia poupar o anjo não, aquele ataque fantasma que estava sendo apresentado para ele. E a dúvida era, eu posso ter esse buff no block? Curiosamente, um outro amigo meu, de um outro estado, mandou uma mensagem para mim no privado, perguntando a mesma coisa. Eu falei, então isso aqui vai para um vídeo no canal. E aí a resposta é qual? Não popa. Não popa por quê? Veja, quando se tem a mecânica de buff, geralmente você só tem que o buff ele ocorre quando você ataca. Se for em outras ocasiões, provavelmente a carta vai mencionar. E aqui eu dou o exemplo da Standing Order. Standing Order é uma carta que, se você tira a carta do arsenal, se você tiver, ela ganha um buff. Isso vai funcionar tanto quando você estiver atacando, como também na condição em que você estiver blocando, tá? Não é o caso das cartas que dispõem do Decompose. E para tirar ainda mais, ficar mais firme dessa decisão, você foi para onde, Felipe? Eu fui para Release Notes. Na Release Notes está lá dizendo Feeling of the Crown, que a habilidade desse buff dos mais 4 não vai servir para efeitos de popper quando você estiver defendendo um ataque fantasma. E aí ficou em paz, correu tudo bem, não tivemos mais intercorrência, os dois players compreenderam ali a situação. Foi uma call inferior a 1 minuto, então não teve nenhum tipo de acréscimo e seguiu tudo adiante. Tá, então aqui foi só uma curiosidade de uma dúvida que se teve ali no torneio, que eu achei bem relevante, até que as pessoas costumam ter até hoje. Beleza?
Então essa foi a minha experiência, uma breve apresentação aqui de poucos minutos de como foi esse evento. Nos próximos vídeos eu trago como foi o RTN, tanto aqui na cidade como em outra cidade, para que vocês possam ter uma visão completa e eu também ter essa memória de como foram esses eventos competitivos. Gostou do vídeo? Mais uma vez eu peço para você curtir e nos seguir. E até a próxima. Tchau!